Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, no nosso tríduo em honra a Santa Teresinha do Menino Jesus, estamos celebrando a memória de São Jerônimo. E eu gostaria então de unir a memória a algo particular na vida de São Jerônimo com Santa Teresinha, cujo tríduo celebramos. Santa Teresinha, ela é conhecida hoje, sim, hoje é um dia muito feliz para nós, que hoje faz 120 anos da sua entrada no céu. Faz 120 anos do dia mais feliz de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela morreu, porque para o cristão a morte é a entrada na vida, como ela gostava de repetir. Então hoje, no dia 30 de setembro, há 120 anos, Santa Teresinha, lá na enfermaria do Carmelo de Lisieux, ela morria, entrava na verdadeira vida, se encontrava com o seu esposo. Muito bem. E Santa Teresinha, ela é conhecida como a santa que nós temos na igreja santos de várias especificidades, né? Santos para curas, santos para as famílias, santos para os médicos. Santa Teresinha é a santa para conversões espetaculares, para grandes conversões, para conversões difíceis. Então, quando se tem uma pessoa muito difícil, muito dura, muito ruim, ela é a santa para estes casos. A gente se agarra a Santa Teresinha e pede por essas pessoas. Sim, isso mesmo, você vai pedir por você. Você é essa pessoa bem ruim que precisa se converter. Muito bem. Pois bem, então Santa Teresinha é esta santa. E eu gostaria de falar então de alguém, São Jerônimo, que de alguma maneira experimentou a maldade no seu coração e foi salvo pela misericórdia de Deus. Foi uma conversão difícil. Meus irmãos, o diabo, ele é o invejoso por excelência. Ele tem inveja dos dons, teve inveja da graça que Deus nos concedeu, fazendo-se homem, assumindo a nossa natureza humana. Nós refletíamos isto no dia de ontem. Ele tem inveja da honra concedida à Virgem Maria, tornando-a a criatura mais excelsa e agraciada, de modo que ele tem inveja e raiva de todas as graças que Deus concede a cada um de nós. E cada um de nós tem uma graça muito particular. Deus é tão maravilhoso que Deus não se repete, de modo que existem graças, particularidades que Deus não repetiu em ninguém, de modo que não existe ninguém igual a uma outra pessoa sobre a face da terra. Não existiu, não existe, nem existirá. Então Deus concedeu, Deus quando criou você, Deus deu um dom particular, uma maneira particular, uma maneira única de viver aquela graça que Ele concede a você. E o diabo, ele tenta destruir exatamente aquela graça a você oferecida. A São Jerônimo, a graça, ele ficaria conhecido por todo o bem que ele faria à igreja, pelo seu amor às Sagradas Escrituras. Ele é o grande tradutor da Sagrada Escritura para o latim, um grande exegeta, um grande biblista, um grande conhecedor da palavra de Deus, e que enriqueceu toda a igreja com isso. Mas
foi exatamente ali, naquele ponto, que Deus o tinha chamado para ser grande, belo. Exatamente naquele ponto onde ele iria mostrar a sua particularidade por Deus a ele oferecida, foi exatamente ali que o diabo começou a tentá-lo. Diz o próprio São Jerônimo nos seus relatos pessoais. Tudo aquilo que eu vou dizer agora são palavras suas. Já faz muito tempo, ele falando, recordando, já faz muito tempo, casa, pai, mãe, irmã, parentela, e o que é mais difícil, o hábito da boa mesa, a comida, pelo reino de Deus, de tudo isso eu tinha me privado. Eu deixei tudo, deixei casa, pai, mãe, dinheiro, deixei até comida. Era um homem então que gostava de bons pratos. Tudo isso, por causa de Cristo, eu deixei. Ia para Jerusalém, mas da biblioteca, ia para Jerusalém militar por Cristo, mas da biblioteca que eu tinha conseguido formar com muito cuidado e muito sofrimento, dessa eu não conseguia me livrar. Isto é, ele tinha um apego, e de um modo particular, aos livros pagãos que a sua biblioteca continha. Quando eu falo aqui de livros pagãos, meus irmãos, eu não estou falando de livros imorais. Não eram livros imorais, eram livros cultos, de cultura. Ele amava Cícero, o grande orador, político, poeta, filósofo, escritor romano. Então era um homem muito culto, do primeiro século, e ele gostava de ler Cícero, e tinha muitas obras de Cícero na sua biblioteca, e lembremos-nos que livro era coisa cara, então ele tinha investido muito naquela biblioteca. Diz aqui, mas da biblioteca que em Roma eu tinha conseguido formar com muito cuidado e muito sofrimento, dessa eu não conseguia me livrar, infeliz de mim. Antes de ler Cícero, eu costumava até jejuar, isto é, ele era mais piedoso. Antes dele se encantar com aquela leitura, antes dele se encantar com aquele afazer, antes dele se encantar com aquela realidade que, prestemos bem atenção, é interessante, não era mal em si, aquilo não era pecado, mas aquilo estava tomando o lugar de Deus na vida dele. Aquilo estava tomando o lugar da vida de Deus, o lugar de Deus na vida dele, de modo que aquilo que Deus tinha sonhado para ele, por causa daquela realidade, não estava podendo se realizar. Então ele diz, antes de começar a ler Cícero, eu até jejuava. Costumava passar em claro noites inteiras derramando lágrimas na lembrança de meus pecados. Isto é, ele jejuava, ele fazia vigília, noites inteiras rezando. Para que vocês vejam, meus santos, que o diabo é astuto. Ele não colocou um pecado que ficaria claro e evidente que era mal. Ele colocou algo inócuo, aparentemente inocente, uma leitura culta. Mas ele gostava tanto, se entretinha tanto, que começou a deixar de lado aquilo que verdadeiramente importava. Depois disso, quando se caindo em minhas mãos, se caindo em mim, eu me punha a ler um profeta, aquilo me cansava. Quer dizer, quando ele começava a ler a escritura, que cansaço, que enjoo. Ele logo parava e voltava a ler Cícero. Meus santos, eu acho que nós não precisamos fazer muito esforço para ver alguma expressão na nossa alma de uma realidade assim, né?
aquela diversão, aquela distração, aquela realidade, nossa, ele fazia com gosto, mas quando chegava a hora de rezar, de ler a palavra de Deus, de fazer as coisas espirituais, aí ele se cansava, ele não tinha tempo, ele regrava o tempo para fazer aquilo, mas para ler Cícero, não. Para ler Cícero, ele dava todo o tempo, e o melhor tempo que ele dispunha para isso. Meus olhos cegados impediam-me de ver a luz. Ele nem sequer mais conseguia compreender as Sagradas Escrituras. Lia e não via graça naquilo que estava lendo. A antiga serpente zombava assim de mim. A antiga serpente viu, ele mordeu a isca. Ele foi pego. Agora é questão de tempo. Para que ele seja meu, é questão de tempo. Para que ela seja minha, é só dar tempo ao tempo. Porque ela, você, ele, você, já entrou no caminho de um afastamento gradual, cotidiano, da presença do Senhor. E aquilo foi acontecendo. Mas Deus, meus santos, que não se cansa de nos chamar constantemente à conversão, Deus concedeu uma graça extraordinária, uma graça poderosa, graça esta que, se nós abrirmos os olhos, Deus nos tem concedido a cada um de nós. Deus concedeu então a São Jerônimo. Aí, pela metade da quaresma, então ele estava aqui, não na quaresma de São Miguel, provavelmente, mas na quaresma de preparação para a Páscoa. Aí, pela metade da quaresma, uma febre me penetra até o mais profundo do meu ser. Ele adoece. Aí, pela metade da quaresma, uma febre me penetra até o mais profundo do meu ser. Ele adoece. Invade todo o meu corpo extenuado, não lhe deixando nenhum repouso. E, por menor incrível, meus pobres membros são de tal forma devorados por ela, que eu já não conseguia me sustentar de pé, senão pelos ossos. Estava magro, estava doente, nem de pé conseguia ficar. Enquanto isso, já preparavam o meu funeral. Isto é, as pessoas já diziam, ele vai morrer, sua morte é certa, e já estavam preparando o seu funeral. Pois a vida, o sopro, o calor, meu corpo estava gelado, palpitavam apenas num cantinho tépido do meu peito, apenas um pequeno palpitar. De repente, tem um êxtase espiritual. Vi-me diante do tribunal do eterno juiz. Ele teve um êxtase, uma visão. Ele estava diante de Deus, do tribunal de Deus. Sou arrastado para diante dele. A visão é, ele é levado por anjos, arrastado como se arrasta um prisioneiro. Ele é arrastado e colocado diante do eterno juiz. A luz ambiente era tão forte, mas tão forte, que eu sequer conseguia olhar para o solo. Um local muito iluminado, que ele não conseguia abrir os olhos sequer. Perguntaram-me a minha condição. O que tu és? E ele respondeu, sou cristão. Respondi, mas aquele que estava sentado, o juiz, disse, mentiroso, tu és ciceroniano. Ele não gostava de ler Cícero? Não era Cícero que o deleitava? O que tu és? Sou cristão, sou católico, vou à missa até diariamente. Mentira, tu és aquilo que o teu coração deseja. Mentiroso, disse ele, tu és ciceroniano, não cristão, pois onde está o teu tesouro,
aí está o teu coração. Meus irmãos, que palavra rasgantemente poderosa. Quando eu falo aqui de uma conversão, meus santos, Jerônimo, ele já estava no segundo processo da sua vida. Ele já tinha se convertido, isto é, ele era católico de missa, entendeu? Ele estava indo para Jerusalém, para militar por Cristo. Ele já era padre, ele já era freira, ele já era católico, ele já usava véu. Entendeu aqui o que é que eu quero dizer? Ele era gente que aos olhos do mundo era um homem de Deus, um homem piedoso. Como muitos dizem para vocês: nossa, você vai à missa todos os dias. Nossa, você é santo, hein? Você é santa, hein? Mas nosso Senhor sabe quem você é. Nosso Senhor vê o seu coração. As pessoas lá fora, elas só veem o invólucro. Deus vê o que está dentro. Pois bem, disse isso, emudeci. Quando Deus disse: tu és ciceroniano, não cristão, ele disse: eu fiquei mudo. E o que dizer? Entre golpes que os anjos o flagelavam, isto é, ele estava sendo castigado, entre golpes, pois ele tinha ordenado que me flagelassem, minha consciência me torturava ainda mais. Isto é, eu perdi a minha salvação por nada. Deus me deu todas as graças para eu me salvar, e eu perdi por nada, por apego àquele livro imbecil. Por apego a um livro, eu perdi a salvação eterna. E você vai dizer qual é o seu apego. O que é que está impedindo você de frutificar o dom que Deus lhe concedeu? Emudeci. Entre golpes, a minha consciência me atormentava. Então eu repetia de mim para mim mesmo: meu Deus, no inferno ninguém vos louva. Ele é esperto, ele conhecia a Escritura, né? A palavra de Deus diz isso. E ele diz: meu Deus, tenha misericórdia de mim. No inferno ninguém vos louva. Não me mande para o inferno, por favor. Ele teve confiança na misericórdia de nosso Senhor. Suplicou a misericórdia de nosso Senhor. E Deus, que quer nos salvar, mais do que nós queremos ser salvos, Deus então voltou o seu olhar misericordioso para ele. O Deus que castiga é o Deus misericordioso, meus santos. O mesmo Deus que tinha dito: flagelem-no, isto é, permita que a dor, o sofrimento venha sobre ele para que ele se converta, era o Deus que estava ansioso para acolhê-lo, perdoá-lo e levá-lo ao céu. Pois bem, ele dizia isso: Senhor, misericórdia, no inferno ninguém vos louva, tenha piedade de mim. Esse apelo repercutia entre uma chicotada e outra. Finalmente, ajoelhados diante daquele que presidia o julgamento, os assistentes suplicavam-lhe que levasse em conta a minha juventude. Os anjos que o tinham arrastado agora eram intercessores. Senhor, tenha misericórdia dele, perdoa-lhe os pecados da juventude, não leve em conta, Senhor, os pecados que ele fez, perdoa-lhe. Vocês veem aqui essa situação dupla. Os assistentes, os anjos, intercediam por mim e disseram que me permitisse fazer penitência pelos meus erros, que eu estava disposto a cumpri-los todos eles. Quanto a mim, levado à parede por uma situação tão crítica, estava disposto a prometer qualquer coisa. Naquela situação, eu prometeria qualquer coisa. Senhor, eu nunca mais vou ler nada, eu nunca mais farei aquilo, Senhor. São Jerônimo estava disposto, na hora do vamos ver, que a gente vê a que aqueles pecados estão levando, eu prometo qualquer coisa, meu Deus, qualquer coisa. Senhor, abre aspas, Senhor, dizia eu, se algum dia eu voltar a possuir, não é nem mais a ler, se eu sequer possuir livros profanos
ou se lê, que isso equivalha à minha negação de ti. Eu nunca mais farei isso, Senhor. Eu te prometo, eu nem mais possuirei. Depois de ter feito esse juramento, relaxei-me. E eis-me que estava de volta à terra. Lembra que ele teve esse êxtase quando estava já morrendo. E aí ele voltou à terra, voltou à vida. Para surpresa geral, abro os olhos. Eles estavam de tal forma encharcados de lágrimas que atestavam a minha dor mesmo aos mais céticos. Não se tratava de sono, nem de sonho, como frequentemente ilude alguns. Testemunha disso é o tribunal diante do qual eu jazia. Eu tinha os ombros tão inchados que sentia como que as feridas dos flagelos ainda ardendo em mim. Depois disso, passei a ler os livros sagrados com maior atenção do que outrora eu dispensava a leitura dos mortais. Meus irmãos, nós vemos aqui esta conversão deste homem que Deus tinha um plano para que ele enriquecesse a igreja, exatamente naquele ponto que o diabo tentou arrefecê-lo, diminuir o ardor, o amor e o entusiasmo. Hoje então, meus santos, nós celebramos São Jerônimo e lembramos Santa Teresinha, que dizia: o meu céu eu passarei fazendo bem na terra. Santa Teresinha, ela estava disposta a ir para o céu, desde que ela pudesse fazer o bem muito mais do que já fazia na terra. Peçamos a Santa Teresinha esta graça, para que ela nos liberte dos apegos, daquelas realidades que nos impedem de progredir no amor de Deus, e que, se nós não rompermos, mais cedo ou mais tarde nos levarão para longe de Deus, como as leituras estavam fazendo com a vida de São Jerônimo. Pense você agora, o que é que me impede de dar passos mais generosos? Qual é a leitura, entre aspas? Qual é o livro, entre aspas, que está me prendendo o coração, de modo que àquela realidade eu me dou com facilidade, prazer e alegria, mas não me dou com facilidade, prazer e alegria a Deus? O que é que na sua vida tem roubado o seu tempo de oração, o seu tempo de uma maior dedicação a Deus, o seu tempo de leitura da palavra de Deus? Ler a palavra de Deus. Ora, se a palavra de Deus é uma carta de amor que Deus nos escreveu, como é que eu não leio essa carta de amor? Como é que alguém me escreve uma carta e eu simplesmente ponho lá num canto do armário guardado? Ele escreveu para mim, então eu preciso cotidianamente. Ah, padre, mas é uma carta muito grande. E você vai ler aos poucos. Você não vai ler num só dia, mas cotidianamente ler a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus, colocar-se diante de Deus, gastar o seu tempo com Deus o máximo possível. Pode ser que para aquela pessoa seja mais tempo, pode ser que para você seja menos tempo, mas o máximo tempo possível em que você dedica a sua vida para Deus. Meus irmãos, que São Jerônimo, com o exemplo da sua vida e a sua intercessão, e Santa Teresinha, com as suas preces lá do céu, nos alcancem esta graça na mudança de um coração egoísta para um coração generoso, que ame a Deus com verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.